irei relatar aconteceu alguns anos atrás, quando eu era adolescente, sendo que jamais esquecerei estes acontecimentos. Há alguns anos atrás, na minha adolescência, acabei levantando a minha curiosidade pelo sobrenatural, a qual já mantinha desde a infância mais a fundo. Passei a estudar e a buscar cada vez mais conhecimento nessa área, a ponto de me tornar obcecado por tudo que envolvesse o inexplicável. Estudava e lia com atenção tudo que me caía nas mãos sobre o assunto. E coincidência ou não, nesta época, bem mais de uma pessoa apareceu para me guiar nesses assuntos. E consegui livros incríveis com essas pessoas, principalmente livros de Madame Blavatsky e Aleister Crowley. E numa das minhas pesquisas no sebo de Porto Alegre, acabei encontrando o livro negro de São Cipriano, o vulgar da capa preta, que foi violentamente ridicularizado por estes meus amigos mais velhos e mais experientes no ocultismo. Acabei perdendo o interesse no tal livro, até mesmo por ter lido coisas realmente ridículas e absurdas nele. E por esta época, eu também conheci um grupo de adolescentes que compartilhavam de muitos interesses como os meus, principalmente no quesito música. Comecei a namorar uma das meninas deste grupo, e daí montamos uma banda juntos. E a partir de então, passamos a viver sempre reunidos. Eu e o baterista acabamos adquirindo uma amizade muito grande, em partes porque namorávamos duas irmãs, e acabávamos sempre nos encontrando e indo juntos para a casa das meninas. E em parte por influência das músicas que ouvíamos, o citado rapaz acabou tomando também interesse em assuntos sobrenaturais, principalmente o que envolvia magias, e na vida seguimos os ensinamentos de Aleister Crowley e víamos ele como um líder espiritual. E um dia estávamos na minha casa, nos preparando para passar a noite na casa de nossas namoradas e falar sobre magia. Então acabei mostrando para o meu amigo o livro de São Cipriano. Separei um dos trechos mais absurdos e comecei a ler de forma ridícula. Ele, rindo, tirou o livro da minha mão e jogou na mochila para ler mais tarde. Pois, mesmo achando besteira, ele ainda tinha curiosidade em conhecer. Então logo saímos e a namorada deste meu amigo se considerava sensitiva. Porém, ela era de alguma igreja cristã, a qual não me recordo o nome. E mesmo ela sendo roqueira, ela era completamente contra todo e qualquer tipo de magia. As poucas vezes que comentamos algo sobre os nossos estudos perto dela, nos rendeu alguns sermões gigantescos. E como não queríamos desagradá-la, e muito menos ouvir protestos, escondemos o livro em meio às revistas do meu cunhado, onde as meninas nunca mexem. A minha ex-sogra, nesta oportunidade, estava no litoral, e a pedido dela própria, ficamos cuidando da casa e das meninas. Durante a noite, assistimos filme de terror, ouvimos música e mais tarde fomos deitar. E quando havíamos pegado no sono, acordamos com um estrondo contra a porta dos fundos. Chamei o meu cunhado num quarto ao lado, que nem ao menos me respondeu. Porém, o meu amigo e as garotas haviam acordado com o barulho. O detalhe é que havia um cão da raça Rottweiler no canil, de onde ele poderia enxergar o pátio todo, inclusive esta porta. Porém, ele não parecia ter notado qualquer coisa diferente, pois continuava em silêncio. Então deixamos as garotas nos quartos e fomos os dois conferir a porta, e a mesma estava trancada. Tomamos coragem, pegamos um facão e saímos no pátio, temendo ser algum assaltante. Abrimos a porta e saímos, e notamos que não havia sinal algum de pessoa pelo pátio, e nem mesmo na rua, e o cão não se alarmou nem mesmo com os nossos movimentos perto do canil. Então voltamos para dentro, acalmamos as garotas até que elas dormiram, e assim voltamos para a cozinha, onde ficava a porta dos fundos, para tomar um café e conversar um pouco, pois já havíamos perdido o sono.
A porta ficava do lado da pia, onde estava escorado meu amigo e eu, e não havia nem 5 minutos de conversa passado. Então, ouvimos outra pancada na porta, mas dessa vez foi tão forte que pude ver a mesma sacudir-se toda. Tomamos um susto e ficamos apavorados com aquilo. E por incrível que pareça, dessa vez, ninguém dentro de casa acordou. O que é algo inacreditável, pois o barulho que a porta de madeira fez parecia que alguém a chutava ao ponto de rachá-la. Nós, brancos de medo e temendo um assalto, decidimos que um de nós empunharia o facão e o outro abriria a porta para descobrir o que era aquilo. Estávamos com tanto medo que queríamos mandar o que quer que fosse embora. E como o terreno não tinha um muro muito alto, era bem fácil entrarem bêbados ou viciados no pátio. O bairro não era dos piores, mas havia um albergue para moradores de rua por perto, e como era de se esperar, muitos mendigos rodavam o lugar esperando conseguir comida. Sendo assim, a nossa esperança era encontrar um bêbado qualquer e, na pior das hipóteses, encontrar um drogado. Na verdade, até aquele momento acreditamos que alguns dos nossos amigos estivessem nos sacaneando ou tentando nos assustar, pois sabiam que estávamos sozinhos em casa. Esperamos por alguns minutos, aguardando mais algum movimento ou barulho, e eu diante da porta, tremendo de nervosismo, segurando aquele facão, e o meu amigo pronto para abrir a porta a qualquer momento. E do nada alguém começa a mexer a maçaneta pelo lado de fora, como que tentando abri-la, porém sem empurrar a porta, já que a mesma estava aberta. No momento que a maçaneta parou, o rapaz que estava comigo encarou a porta e, para nossa surpresa, não havia absolutamente nada do outro lado. Saímos nós dois novamente para a rua e, confusos, andamos por todo o pátio. Olhamos embaixo da casa e em cada canto do terreno, e até mesmo em cima das árvores, e nem sinal de outra presença, além da nossa. Não daria tempo de quem quer que fosse fugir dali, pois não se passaram mais do que 5 segundos entre a maçaneta se mexer e abrimos a porta. E em todo o tempo, o cachorro sequer mudou de lugar no canil. Parecia estar morto dentro da casinha. Entramos novamente confusos dentro de casa e mal havíamos fechado a porta, e a menina, que acredito que era sensitiva, acordou chorando no quarto, mandando tirar de dentro da casa o mais rápido possível o livro preto, que escondemos em algum lugar. Ficamos pasmos e ainda mais confusos. Então meu amigo foi buscar o livro no quarto. Ela contou que sonhou que uma névoa negra estava envolvendo a casa, por causa de um livro maligno que tínhamos colocado lá dentro sem permissão, e aquilo tinha uma tremenda energia negativa, e também estava atraindo demônios para perturbar a paz do lugar. Então, ela desandou a chorar novamente. Jogamos o livro numa sacola e o jogamos na rua, pois acreditamos que alguém passaria e pegaria ele. Porém, quando a noite chegou, o livro continuava no mesmo lugar. Então fomos até a lixeira da rua e eu e o meu amigo pegamos o livro e escondemos novamente dentro de casa, onde ninguém poderia ver. E durante a noite, aqueles mesmos barulhos continuaram. Porém, o meu cunhado não acordou e nem viu nada. As meninas também continuaram dormindo e nem mesmo o cachorro se atentou daquele barulho. Os únicos que acordaram foram eu e meu amigo. Então, no outro dia cedo, pegamos o livro e jogamos no lixo. E com o tempo, acabei me afastando desses estudos e também das minhas práticas mágicas. Obviamente, continuo sendo extremamente interessado pelo sobrenatural, mas não daquela forma obcecada que eu era antes. Eu realmente acreditava que jogando o livro fora faria tudo aquilo parar. Mas não foi isso que aconteceu, pois os anos se passaram e nessa mesma casa
continuavam a acontecer várias coisas sem explicação. A irmã da minha namorada, que era cristã, ela seguia uma seita religiosa que era selada de dogmas e ensinamentos. E eu, como não vi o cristianismo com bons olhos, decidi seguir a linha do pensamento ateu de algumas poucas pessoas da minha família. Essa minha cunhada às vezes parecia adivinhar ou ler os pensamentos das pessoas. Ela falava coisa do nosso passado que teoricamente poucas pessoas sabiam, e muitas das coisas que ela sonhava acabava acontecendo. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam, e que mais de uma vez ela havia visto essa criança brincar e até mesmo correr pela casa. A minha namorada detestava falar no assunto, porém ela também confirmava a história. A casa em questão era muito antiga, mas ninguém conhecia a história da casa. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e a minha ex-namorada cuidando da casa dela. E naquela tarde estava somente nós dois na casa. E como costuma acontecer no inverno aqui no sul, pouco depois das 18 horas, a escuridão já era total, aumentado ainda mais pelas nuvens do temporal, que havia deixado o dia todo com aparência de noite. E como a imagem da TV estava péssima por conta da chuva, resolvemos ficar lendo no quarto. Bem, nós estávamos jogados na cama, somente com a vidraça baixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado, e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois os livros estavam mesmo jogados nos pés da cama. E quando ouvirmos o barulho de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua, olhei rápido em direção ao livro e o peguei nas mãos, para assim prepará-lo o álibi. E eu levei as mãos, para assim preparar o álibi. E daí eu tomei um baita susto, pois eu pude ver em um dos cantos do quarto com clareza algo como uma pessoa de estatura baixa, dando passos para trás e se escondendo num dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e um roupeiro. Dei um pulo e com um tapa acendi a luz do abajur, e daí clareou o quarto todo, inclusive aquele canto. Porém, ali não havia nada, e a partir desse momento eu tive um mal-estar enorme daquela noite. Acho que pelo susto. Porém, não comentei nada para ninguém. E a minha namorada também não fez mais perguntas sobre o meu susto quando expliquei o que havia visto. A minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança a observando. Aquele mal-estar que eu senti naquela noite, com certeza não foi uma coisa normal, pois eu havia lido que espíritos de crianças geralmente são demônios ou manipulados por eles. E é por isso que eu acredito que a influência negativa daquele livro ainda está na casa. Boa noite.